Bem, meus queridos amigos e irmãos, muito boa noite. Estamos aqui em mais uma quinta-feira, sempre às 20 horas, com o programa Herculano, o método que melhor mediu Kardec, na companhia agradabilíssima de Dona Heloísa Pires, a filha de Herculano, educadora, conferencista espírita. Pessoal, mas como estamos sempre a fazer, eu quero passar aqui para vocês o menu da semana dos nossos programas. Hoje temos o programa O Método que Melhor Mediu Kardec, onde vamos escutar um depoimento importantíssimo sobre Herculano Pires, e aqui a gente conversar com Dona Heloísa sobre esse depoimento importante. No domingo, às 20 horas, teremos o programa Bezerra de Menezes, o Kardec brasileiro. Pessoal, não percam, porque é um programa que vai demonstrar o Bezerra de Menezes, um homem da ciência, o maior estudioso no Brasil no campo da medicina da hidroterapia, ou seja, né, a terapia da água fria. Foi de Bezerra a iniciativa para que seu sobrinho traduzisse uma obra importantíssima, O Médico Infalível, a Cura pela Água Fria, aqui no Brasil. Mas, pessoal, vejam bem, como eu digo, que são coisas que o movimento espírita não sabe. Quando ele se torna espírita, vai ler a pergunta 33 de O Livro dos Espíritos, onde Kardec fala sobre o pensamento e a mudança da propriedade da água. E é aí que vai surgir no Brasil, a partir daí, as casas espíritas vão trazer essa profilaxia maravilhosa que é a água fluidificada. Prevenção, sim, profilática, né? A água fluidificada. Então, tudo isso com a agudeza desse espírito de escola Bezerra de Menezes. Então, vejam no programa tudo sobre a hidroterapia no domingo agora que vem. Pessoal, na terça-feira vamos começar uma série de episódios. Ninguém viu o Hermínio Corrêa de Miranda palestrar. Por quê? Porque, como ele sempre dizia, ele não era um tribuno, era um escriba. E ele tinha um bloqueio, ele não falava para muita gente, só para grupos íntimos, né? Uma roda de conversa. Mas o que é que acontece? Toda regra tem exceção. Então, eu e Ana Maria ganhamos um presente. Na terça-feira, vamos dizer quem nos passou esse presente. Uma pérola, porque é uma coisa única. 2 horas o professor Hermínio Corrêa de Miranda discorrendo sobre a temática espírita. A gente vai ver 5 episódios de meia hora cada, que na verdade não é nem 2 horas, é 2 horas e meia. Então não deixem de assistir terça-feira, primeira parte. Quem não conhece o Hermínio palestrando, vai ver só aqui em lugar nenhum, porque não existe palestra de Hermínio que ele não fazia, não é? E na quarta-feira o programa Resenha Literária com o querido Silvio Mariano, documentarista espírita, pesquisador, onde a gente vai trazer aqui obras maravilhosas da doutrina espírita. Na próxima quarta-feira, a gente vai tratar aqui do Cérebro Triuno, uma obra maravilhosa, não é? Do Dr. Décio, Ivênia Prada, não é? E outro amigo, Sérgio Lopes. Então, o Cérebro Triuno será uma das obras que vamos trazer aqui para conversar com Silvio Mariano, uma resenha maravilhosa. Os 4 programas semanais. E nos sábados temos os programas mensais. Nesse sábado agora, vamos ver o Adair Ribeiro com portfólio Fontes Primárias. Já estamos a ver as influências pedagógicas do professor Rivaio. Adair, que detém mais de 3.000 documentos da época de Kardec e do próprio Kardec. Ele trouxe da França para o Brasil. É um programa imperdível. O Adair, que é curador do Museu Acol, Allan Kardec.online, e é um dos maiores pesquisadores do Brasil. Um homem que faz um trabalho incomensurável.
E isso vai ser sábado agora. Agora, os outros sábados, temos no primeiro sábado o programa Leon Denis, o apóstolo do Espiritismo, com o presidente da Federação Espírita Francesa, Charles Kemp. Vejam que programa sobre Leon Denis. No segundo sábado, o programa Memórias e Reflexões, com César Perry de Carvalho, trazendo suas memórias e as memórias do movimento espírita, ele que viveu muito de perto, foi presidente da FEB e da UGE. Então, um programa também imperdível. E para encerrar, no quarto sábado, temos sempre aqui, porque o terceiro é o de Adaí, que é agora. No quarto sábado, temos um programa com Leonardo Marmo, o Eco da Imprensa Espírita. Que Marmo é articulista da revista Reformador. A gente repercute o que sai na imprensa espírita do Brasil e do mundo. Programa muito agradável. O pessoal está aí. 8 programas, 4 semanais e 4 mensais, à disposição de vocês. Ok? Então, ficamos aqui aguardando vocês para que se sirvam, né, dessa maratona de programas que o nosso canal tem somente sobre a memória espírita. Pessoal, Dona Heloísa Pires já está aqui comigo, então vamos elevar o pensamento a Deus para iniciar o nosso programa e agradecer ao nosso Pai de bondade infinita por mais uma noite de estudo, onde eu e Dona Heloísa, com muito amor no coração, vamos conversar sobre Herculano. E na noite de hoje ver um depoimento de um querido espírito, um amigo de Herculano, sobre o valor da sua obra e sobre o valor dessa personalidade notável que foi o metro que melhor mediu Kardec. Então, pedindo permissão a Jesus, a quem tudo devemos, iniciamos o nosso programa da noite de hoje. Deixa eu colocar Heloísa Pires aqui no raio de visão de vocês. Pronto, meus queridos irmãos, eis aí Dona Heloísa Pires em mais um programa. A gente hoje vai trazer um depoimento muito especial sobre Herculano, mas antes de mais nada, né, deixa eu dar uma boa noite à Dona Heloísa. Dona Heloísa, boa noite, tudo bom? Tudo bem, graças a Deus. Boa noite, amigo. Com você, com a família linda também. Dona Heloísa, a senhora sabe que a gente está, né, na semana, há 3 dias atrás, na semana do Dia dos Namorados. Ô, Dona Heloísa, é importante essas datas para os encontros. Nossa, eu já fui jovem, já tive vários dias dos namorados, amo essa data. E aprendi a amar mais, muito criança ainda, com meu pai. Meu pai respeitava e adorava todas as datas de homenagem, de gratidão. Toda semana, isso independente do Dia dos Namorados, ele levava flores para minha mãe. Mas no Dia dos Namorados, nos aniversários de casamento, nos aniversários da minha mãe, ele comprava brochinhos, não eram de ouro. Economicamente, ele não veio com muitas facilidades, escolha dele, dada a alegria de viver que ele apresentava e brochinhos delicados, e escrevia poesias em homenagem à minha mãe, brincando, às vezes elogiando. Quando ele desencarna, ele deixa uma mensagem onde ele fala sobre uma brincadeira dele. Virgínia, mais esposa do que esposa eu fui, porque ele pegava ordenado, dava para minha mãe, que ele disse que ela fazia crescer, frutificar. Casal lindo e meu pai lindo, romântico, sensível demais, lindo. Amo esse casal. Dona Heloísa, Herculano, meu Deus do céu, Herculano era um homem completo. Era um romântico também com sua esposa. Também Meu a Deus, gente vê pelos livros, quando ele filosofa em pesquisa sobre amor, como ele era romântico, como respeitava a expressão do verdadeiro amor, como fala sobre a beleza do encontro dos casais que se amam e que envelhecem juntos, se amando, ou pelo menos os que se separam, se respeitando.
E Dona a moral do Cristo, valores cristãos que temos que respeitar: família, propriedade, amor ao próximo, amor a si mesmo, caminhar com dignidade. Dona Heloísa, a gente falou no Dia dos Namorados, mas esse mês de junho é muito importante porque o movimento espírita lembra uma personalidade aí pertinho da senhora, de Araçatuba, de São Paulo, só que hoje ela, graças a Deus, ela hoje está no conhecimento dos espíritas do Brasil inteiro, né? Dona Heloísa, 140 anos de nascimento da querida Benedita Fernandes, a dama da caridade. O que é que a senhora tem a dizer sobre Benedita? A senhora admira Benedita Fernandes? Nossa, como? Primeiro, eu vi o artigo do Leopoldo Machado, que contava o encontro dele com Benedita Fernandes, ia lá com a mulher para falar, adorava. Mas a história de Benedita, que, aliás, o César Perry conta no seu livro Benedita Fernandes, é linda. Ela começou obsedada, caída nas ruas, louca praticamente. Uma vez um homem a recolheu, de noite ela apareceu com uma tesoura, como se fosse por alguém. Então, os filhos desse senhor pediram que a retirasse do lar. Aí ele conseguiu que a cadeia, não tinha hospício lá em Araçatuba, deixasse Benedita Fernandes protegido numa cela. Depois ela recebeu passes de um outro senhor que queria ajudá-la. Trabalho no centro, passes. E ela se tornou espírita e sarou. Ela ouviu uma voz que dizia: faça o bem que você será curada. Aí ela exagerou. Ela construiu hospício com ajuda, fundou uma sociedade de senhoras do Evangelho, construiu hospício, construiu escola para crianças. Ela fez uma pequena cidade espírita, tornou-se lúcida, alegre, brilhante. Por que ela teve essa aprovação? Talvez ela tenha pedido até porque havia alguém que ela havia prejudicado em qualquer época do passado e ela queria exemplificar. Houve um período de escuridão, onde o perturbador conseguiu até se impor, mas depois, com o auxílio da casa espírita, ela desabrochou em toda a beleza espiritual e deu frutos e deu flores e é conhecida. Interessante que só agora, 140 anos depois, ela é tão homenageada. Talvez ela já estivesse reencarnada e não quisessem perturbá-la com lembranças do passado. Agora, a Benedita Fernandes é homenageada com uma grande e maravilhosa luz que ela foi e é. Que ela receba o nosso carinho e a nossa gratidão. E a gente agradece aqui a seu César Perry de Carvalho, porque graças ao esforço dele, o Brasil Espírita está conhecendo mais sobre Benedita. Ele é o autor da grande biografia, né? Benedita Fernandes, a Dama da Caridade. O livro é lindo. E antes, Leopoldo Machado, que fazia palestra lá, escreveu um artigo que saiu no jornal de Matão, sobre essa mulher incrível e que estava esquecida na história do Espiritismo. Que César receba também o nosso abraço pela lembrança linda. E o Luiz Carlos de Fernandópolis havia me pedido, não sei se era um artigo, tenho que entrar em comunicação com o Luiz Carlos para saber sobre Benedita Fernandes, essa mulher incrível, acima da sua época, e que se apresentou no início como uma necessidade espiritual para exemplificar a possibilidade de mudança. Dona Heloísa, o César Perry na obra, né, ele traz um poema psicografado por Chico Xavier num domingo de calor. Benedita Fernandes vai para o encontro com senhoras ricas, né? Senhoras ricas, bem vestidas, e ela não tirava o casaco. E um suor, um domingo de calor, e ela com o casaco, mas as senhoras começaram a insistir: por favor, minha senhora, tire a roupa.
Quando a bichinha tirou, o vestido dela era todo remendado, dona Heloísa, né? Por isso que ela queria ficar com um casaquinho, né? Aí, Ela é né? É linda. Essa linda, mensagem humilde, mostra. humilde. Olha, um exemplo que estava esquecido, precisamos lembrar. Um exemplo magnífico. Bom, dona Heloísa tem um depoimento para a senhora comentar hoje. Dona Heloísa vai conversar aqui. Eu boto sempre a voz de Herculano. Mas é bonito também, dona Heloísa, a gente saber o que o movimento espírita pensa sobre Herculano, a grandeza de Herculano. E hoje a gente vai ver um depoimento, né, do seu Milton Filipelli. Inclusive, dona Heloísa conhece o Milton Filipelli pessoalmente. Ele vai falar até da senhora e da sua família, viu? Deixa eu colocar o vídeo aqui, eu vou compartilhar, viu, dona Heloísa? Deixa eu Ótimo. compartilhar. Pronto, dona Heloísa, já está aqui o nosso vídeo. Dona Heloísa, a gente vai ver, o Antônio Coelho faz uma pergunta ao querido Milton Filipelli sobre as traduções das obras de Kardec, o trabalho maravilhoso de Herculano nas traduções, mas chega um momento que a senhora também vai ser citada, né? Pelos dois amigos aí. Vamos ouvir? Vamos. Você tem noção, ele escreveu primeiro alguns livros e depois fez a tradução das obras básicas. Você tem noção dessa? Foi por aí mesmo, né? Porque ele começa escrevendo para jornais, né? E depois ele se envolve, e parece até que ele já estava se preparando para enfrentar esse trabalho majestoso, porque traduzir as obras fundamentais da doutrina é um trabalho majestoso. Importantíssimo, né? Ele realmente foi um grande pensador, um homem respeitadíssimo, né? Eu estou aqui nas mãos com um livro escrito pelo Jorge Ricini, que foi um grande jornalista também, foi contemporâneo do Herculano, foi amigo pessoal do Herculano, e ele deu o nome do livro J. Herculano Pires, o apóstolo de Kardec. Embaixo, o homem, a vida e a obra. É um livro muito interessante que narra episódios da vida de Herculano. Nós lembramos que também atua no movimento espírita, né? A Heloísa Pires, que é filha do Herculano Pires, estudiosa também da doutrina, por vezes está em nossa casa espírita, a Fraternidade Francisco de Assis, fazendo palestras, e faz palestras pelo Brasil, afora, por outros países, inclusive, uma pessoa também excelente expositora da doutrina, conhece muito, estudiosa da doutrina espírita, né, meu? Eu trouxe este livro chamado Ciência Espírita e suas implicações terapêuticas. Esse livro foi escrito pelo Herculano e eu quero fazer uma lembrança histórica. O Conselho Regional Espírita de São Paulo, portanto, da USE, em 1979, eu estive fazendo parte da comissão organizadora para o lançamento desse livro, onde o Herculano iria autografar. Mas ele desencanou exatamente nesse ínterim. A realização desse evento seria um dia quase que de lançamento do Herculano dessa obra, a Ciência Espírita. Então, depois, já que não foi possível a presença física dele, nós combinamos com a família, que compareceu a dona Virgínia e todos os seus familiares. Foi uma solenidade muito bonita ali no Centro Espírita Manuel Bento, na rua Alfredo Pujol, no bairro de Santana. E centenas de companheiros espíritas, pelo motivo da desencarnação recente e também pela importância da obra, compareceram lá prestigiando esse evento. É um livro que nós recomendamos às pessoas que gostam de ciência e metodologia, porque aqui Herculano vai falar somente sobre ciência espírita e vai realmente tocar em alguns assuntos muito espinhosos que não são todas as pessoas que têm a coragem de dissertar. Muito menos o conhecimento também. Muito menos o conhecimento. E ele aqui vai
tocando em pontos muito interessantes. Por exemplo, sobre curas, dificuldades das curas, das não curas, das implicações sobre homossexualidade, que é um assunto que, nesse tempo que ele 79, as pessoas fugiam desse tema. Aliás, no meio espírita era um tabu, em alguns lugares nem permitido falar de homossexualidade. Naquele tempo se usava a palavra homossexualismo. Então, os espíritas fugiam desses temas que são muito difíceis, por vezes, das pessoas que não têm o conhecimento doutrinário abordar. Mas é um livro de poucas páginas, e editado pela editora Paideia, e nós recomendamos, porque é uma obra dele, uma das últimas enquanto ele estava encarnado. E esse livro hoje o Milton mostrou, mas ele hoje já deve ter uma capa diferente, já deve, ao longo do tempo, ter tido diversas edições, né? Então, vocês não se espantem, né? Aqueles que nos veem, que se forem procurar numa loja, esteja com uma capa diferente, mas essa ciência espírita, né? E que mais para o subtítulo? E suas implicações terapêuticas. Muito importante. Com o nome Pires, editora Paideia. Agora, Dona Heloísa, eis aí a conversa dos dois amigos. O Milton Filipelli discorre. Eu queria perguntar à senhora, na opinião deles, Dona Heloísa, eles falam assim, né? A época de escrever nos jornais, que Herculano sempre escreveu, aquilo ali já foi um treino para o trabalho mais grave que viria depois, como grande tradutor das obras de Kardec, não é? A senhora vê assim também? Também vejo assim, mas o trabalho maior do pai, apesar dos livros, 100 livros magníficos, foi a defesa dos ensinamentos de Jesus e Kardec, evitando deturpações. Eu digo sempre, não falo o nome das instituições, nem dos que agiram de forma confusa, porque já desencarnaram, e até o maior indivíduo que errou mais é perdoado. Jesus manda tirar a primeira pedra quem estiver sem pecado. Então, eu me calo, só digo que coragem enfrentar pessoas que o agrediram, que tiraram os livros, e ele ficou firme. O meu papel, diz ele, é repetir Kardec, Jesus de Nazaré, sem deturpá-los. E fez, graças a Deus. O Herculano tinha uma coragem. Quando ninguém abordava as temáticas, ele abordava os temas, não é, Dona Heloísa? Felizmente, eu nasci mulher, não preciso ter essa coragem, mas olha, entre tantos homens na época, só a voz solitária de Herculano se fez ouvir. Canuto de Abreu escreveu, mas deixou guardado na gaveta, contra o corpo fluídico de Jesus. Herculano Pires escreveu, publicou e aguentou críticas, calúnias, mas hoje é vitorioso, estava certo. O corpo de Jesus era de carne. 82 vezes na Bíblia, Jesus diz: eu sou filho do homem. Filho de Deus, mas também filho do homem. É lindo o livro, O Verbo e a Carne. Dona Heloísa, o Milton Filipelli, né, junto com o... Gosto muito do Milton e do Antônio Coelho, amigos de muito tempo. A última vez que vi Milton, fizemos uma entrevista, nós dois, acho que com o André Marosso, na Rádio Boa Nova. Aí eu queria perguntar à senhora, porque os dois conversando ali citam uma grande divulgadora da obra, claro, ninguém melhor do que divulgar a obra que a filha, né? A senhora, e disse que a senhora, além de estudiosa, é uma expositora. Dona Heloísa, eu já tinha conversado com a senhora, eu queria que a senhora trouxesse aqui isso, que eu acho importante. Ele fala que a Heloísa já levou a doutrina pelo Brasil para outros países. Eu tinha conhecimento, Dona Heloísa, de Portugal. Inclusive, no programa aqui, a gente já tinha tratado, a senhora tinha um casal amigo lá em Portugal. Mas me diga qual foi outro país, Dona Heloísa, que a senhora falou sobre a obra de seu pai. Os Estados Unidos. Eu fui lá fazer palestra durante 9 anos
no centro da Jussara também, essa que está agora no Brasil, no centro da Norma Guimarães e no centro da Jane Santos. Fui durante 9 anos, depois parei na pandemia. Agora, com 82 anos, não vou arriscar mais a ficar doente lá, dar trabalho e problemas econômicos para os grupos que estão indo tão bem, divulgando o espiritismo em terras não brasileiras. Qual foi a sua impressão do espiritismo nos dois países, tanto nos Estados Unidos como em Portugal, né? Tem uma turma boa segurando a charrua? Olha, felizmente, nos Estados Unidos não existe uma confusão doutrinária. Durante todo esse tempo que eu fui, e por notícias que ainda existem. E em Portugal também um movimento maravilhoso, respeitando Kardec, sabendo que, sobre o Espiritismo, foi Kardec que fez ressurgir o cristianismo, colocando os pingos nos is, e há que respeitá-lo, porque só ele teve o auxílio constante da equipe do Espírito da Verdade. Então, como ninguém teve auxílio, os que quiserem falar tolices, que se calem. Na ciência, um cientista que vai falar sobre alguma teoria com a qual não concorda, tem que provar cientificamente que ele tem razão, senão se cale. O mesmo vale para o espiritismo. Jogar pedras sem apresentar uma proposta de inteligência não vale. Calem-se. Dona Luísa, e comparando assim, parece que Portugal, o movimento espírita é mais pujante do que dos Estados Unidos, é mais forte. Os Estados Unidos também é muito forte. Muitas casas, muito auxílio um para os outros, para os mais necessitados. É brilhante, já tem muitos anos. Eu acho que a Norma Guimarães começou muito jovem. Jane Santo, que era do Brasil, foi para os Estados Unidos, aumentou o movimento. Ela, o marido, os filhos. E a Jussara vem sempre para o Brasil, mas ela dirigia um centro lá com o marido muito bom. Eu não lembro o sobrenome dela, mas é a única Jussara que vem dos Estados Unidos e participa até daquele movimento defesa, para falar sobre o movimento, para apresentar os atos magníficos daqueles que estão realmente espíritas. Então, o movimento é muito grande. Falei também no Canadá, mas foram poucas vezes. O trabalho maior foram Estados Unidos e Portugal. Aí a Júlia Nezu vai falar no Japão. A querida Júlia Nezu da USE, ela tem uma participação no movimento japonês. Lindo, né? Que também é grande. Eu entrevistei Dona Júlia, né? Então, ela fala que até o paizinho dela em vida, com toda a tradição japonesa, se encantou com o espiritismo também, né? Então tem que levar o espiritismo para o Japão, para a China, para onde for. Né? Nossa! E a Paideia fez tradução baseada nas traduções do pai, dos vários livros espíritas, para divulgar para a China, para onde desejarem. E está trabalhando também nisso, porque é importante, assim como conhecemos Buda, Confúcio, Sócrates, Platão, temos que dar oportunidade para conhecerem o trabalho magnífico de Allan Kardec. Perfeito. Dona Heloísa, aí, para encerrar, me diga uma coisa, que o Milton Filipelli falou que ia lançar o livro Ciência Espírita, ia fazer uma tarde de autógrafo com Herculano. Já estava marcado. Mas naquele ínterim, Herculano inventou de desencarnar, de viajar. Foi para a vida espiritual. Aí ele fez o convite, ele disse que foram vocês todos, Dona Maria Virgínia, a senhora, os irmãos, vocês iam a família junto falar de Herculano. Foram experiências maravilhosas, porque toda a família, meus irmãos, somos eu, Helena, Herculaninho, Helenilda, os casados com as minhas irmãs, a minha cunhada,
todos nós, as irmãs da minha mãe, é claro, Dona Virgínia, que é a alma gêmea de Herculano, se existisse alma gêmea, todos nós respeitamos o trabalho de Jesus, Kardec e Herculano. Herculano é divulgador de Jesus e Kardec. Bom, aí, como o Milton Filipelli falou, né, dona Luísa, as capas mudam, as capas dos livros, né? As capas, Ciência Espírita, aí também mudou a capa, né? Só precisa mudar Herculaninho e Molina, o livro Vampirismo, tem que mudar aquela capa, é uma campanha que eu faço aqui. Olha, não tem vampiro bonito, mas aquele que eles mudaram é assustador. Ele está assustador. Para a gente ler à noite, precisa até dar uma encapada. Dona Heloísa, mas a gente está brincando, embora eu tenha essa opinião mesmo. Eu acho que podia mudar aquela capa. Mas as capas da Paideia é uma qualidade, né, na arte. Trabalho lá do pessoal todo, Molina, Tatiana, sua neta, lá, né? Rita Folker é uma turma muito boa. Olha lá. E Dona Heloísa também. Dona Heloísa é conselheira lá da fundação, não é? O pessoal tem que prestar conta para a Dona Heloísa. Preciso aconselhar, porque a turma é grande demais. E administrativamente falando, entendem melhor do que eu. Essa parte eu não entendo, confesso. Então, eu vou para ouvir, para aprender e para orar, para que o trabalho continue lindamente. Não precisa entender, mas eles prestam conta à senhora mesmo assim. É o ascendência moral, Dona Heloísa. Pelo menos todos de mãos dadas. Isso faz bem para a alma. Olha, eu tive um contato com Tatiana. Tatiana é muito educada. Todo mundo envolvido ainda. Herculano está presente na família, né, Dona Heloísa? Sim, mas a mais envolvida, no caso da Paideia, é a Tatiana. Eu falo sempre, ela me deixa muito feliz pela responsabilidade, a atenção que dá ao trabalho, graças a Deus. Ela trabalha bem dentro da Paideia. E da Fundação Virgínia e José Herculano Pires. E a ideia surgiu do Molina, com o Molina. Ele iniciou o movimento, Herculaninho deu a mão e a família foi respeitando e apoiando. Bom, Tatiana, um abraço, viu? Obrigado por tudo naquela entrevista de Herculaninho. E a Tatiana, muito simpática, puxou a titia e ao papai. Um sorriso, sempre sorrindo, né, Tatiana? Muito simpática, não é? Linda, não briga com ninguém, sabe levar as coisas com paciência. Nossa, é uma menina, é uma moça já incrível. Bom, Dona Heloísa, então, que bom. Nós vimos aqui Herculano, não é, pelo Milton Filipelli, e aprendemos um pouco também com essas caminhadas aí. Hoje foi também um pouquinho de Heloísa Pires, Made in Brasil. Made in Brasil, exportação, Estados Unidos, Portugal, né? Que bom, né? Bom. Graças a Deus, o movimento lá também consola, ajuda, principalmente os espíritas que reencarnaram no Brasil, mas que amam, que não conseguem sair dos Estados Unidos. A Jane Santos e o marido vieram para o Brasil, já voltaram para lá. Eles sentem um amor muito grande lá e lembranças do passado. Isso, o que tudo indica, ele mesmo admitiu, Portugal é o local onde Herculano andou reencarnado por lá, não é? Andou reencarnado por lá, né? O Piscine diz que ele admitiu. Ele, comigo, ele falava sempre brincando e rindo, porque fica mal a pessoa falar sobre uma encarnação passada quando é um grande indivíduo do passado. Deixa para lá. Até isso eu admiro, porque o Herculano, segundo o Rizzini, proibiu ele de tratar dessas coisas enquanto Herculano estivesse em vida, né? Porque, na realidade, a lembrança última é linda também. Herculano, um grande espírito boníssimo,
espiritualmente falando. Isso é lindo. Bom, pessoal, então estamos aqui encerrando mais um programa com Dona Heloísa Pires, né? Sempre um momento de muita alegria, de muita tranquilidade, de muito conhecimento. E hoje a gente fez um pouquinho diferente. De vez em quando também é importante ouvir grandes espíritas falarem sobre Herculano, que hoje Herculano se tornou uma unanimidade, né? Valeu toda a luta, né, Dona Heloísa? De repente, o chamado vilão, graças a Deus, foi reconhecidamente herói, pela coragem, pela fidelidade a Jesus e a Kardec, por não falar tolices, por não aceitar tolices dentro dessa doutrina maravilhosa, o Consolador prometido por Jesus. Vilão são os outros. Herculano se tornou o paladino. Aí vem Emmanuel e diz somente uma coisinha, Emmanuel, né, para todo mundo ouvir. Foi o metro que melhor mediu Kardec. A Nena publica no livro dela, Chico Xavier, uma luz em nossas vidas, ou no outro, num deles, Para Sempre Chico, livros lindos. Bom, vamos orar? Vamos orar. Pessoal, então agradecer a Deus e a Jesus por tudo de bom que tivemos na noite de hoje, pela presença de Dona Heloísa, esclarecendo os fatos da vida, da missão de Herculano, e também sempre uma conversa fraterna sobre outros pontos do movimento espírita brasileiro. Então, pedindo permissão a Jesus, a quem tudo devemos, encerramos o nosso programa da noite de hoje. Minha mãe, quero dedicar esse programa a ti. Um beijo, te amo, não te esqueço, minha mãezinha. Dona Luísa, a senhora pode não ir para os Estados Unidos, mas pelas asas da internet, encontra um marcado, viu? Na mesma Herculano Hora, viu? Muito bom, muito bom. Obrigada, amigo. Beijão. Beijo, beijo nas meninas. E Dona Eva já recebeu nosso carinho. E abraços no Filipelli e no Coelho. Parabéns aos dois. Muito bonita também a homenagem ao pai.